todos bem-vindos à Associação Mineira do Ministério Público. O Prêmio de Jornalismo Promotor de Justiça Chico Lins tem o objetivo de estimular a publicação de matérias relacionadas com a atuação do Ministério Público brasileiro nos veículos de comunicação social. Além disso, visa destacar os melhores trabalhos escritos em jornais, revistas, sites ou blogs que tornem acessíveis ao público informações sobre a atuação do Ministério Público brasileiro como agente de transformação social e de promoção da justiça. O prêmio foi lançado em 25 de janeiro de 2012, ocasião em que foram prestadas homenagens pela passagem dos 10 anos do falecimento do promotor de justiça Francisco José Lins do Rio Santos. Antes de dar início, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à comissão que participou do julgamento dos trabalhos do prêmio, que foi composta pelo presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Dr. Nélio Ulisses Vieira, o segundo vice-presidente da ANMP, diretor cultural, Dr. João Medeiros Silva Neto, as assessoras de comunicação da Associação Mineira do Ministério Público, Bárbara Peixoto e Ofélia Belli, da representante do Sindicato de Jornalistas do Estado de Minas Gerais, Eneida Costa, e dos membros do Ministério Público, doutora Cláudia Spranger e doutor Carlos Augusto Canedo. Eu gostaria, antes também do início, de agradecer a presença e de citar as nossas autoridades aqui presentes, o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, doutor Nélio Ulisses Vieira, o Procurador-Geral do Ministério Público em exercício, Dr. Valdemar Arimateia, o Corregedor-Geral do Ministério Público de Minas Gerais em exercício, Dr. Edson Firmino, do Coordenador do PROCON de Minas Gerais, Dr. Jackson Cantomisi, e da diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, senhora Vilma Tomás Ribeiro. Para dar início, então, à solenidade de hoje, eu passo a palavra para a diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, senhora Vilma Tomás Ribeiro. Em nome do Sindicato dos Jornalistas da diretoria, eu reafirmo, que este é um momento muito importante, que é a primeira edição, anual do prêmio, e é um prêmio que é uma iniciativa muito importante porque estimula a produção jornalística dessa temática, da atuação do Ministério Público, que é também uma temática de interesse público. Então é um prêmio de interesse público para a sociedade. Ele valoriza o trabalho dos profissionais que atuam no Ministério Público. A gente sabe que é um trabalho árduo, é uma luta, porque você mexe com vários interesses fortes, Então eu acho que o prêmio vem coroar o trabalho dos integrantes, dos profissionais do Ministério Público. Ele vem estimular os órgãos de imprensa e os jornalistas a produzir pautas, sobre essa temática, E ele também vem valorizar, a sociedade para que ela possa acionar o Ministério Público também em casos em que ela acha que tem a demanda do Ministério Público. Agora fica só uma sugestão, que no próximo prêmio, vocês incorporem também, os veículos TV e rádio, E que eles também, junto com a imprensa, escrita, fazem um trabalho muito importante de interesse público. Fica meus parabéns aqui à iniciativa da Associação Mineira do Ministério Público, E o nome, a temática, o nome do Chico, que é o do promotor Chico, que é um nome, que é uma referência nacional da importância do Ministério Público, porque no papel dele, no trabalho dele, na trajetória histórica dele, está toda uma importância de um trabalho do Ministério Público, e de um trabalho de defesa dos interesses do cidadão. Então, essa iniciativa é um coroamento de todos esses fatores sociais, e a gente espera que no próximo ano, a gente tenha mais trabalhos escritos, incluindo TV e rádio, e parabéns para vocês e para os ganhadores, Passo então a palavra agora ao presidente da Associação Mineira do Ministério Público, o Procurador de Justiça, Dr. Nélio Ulisses Vieira. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o nosso colega, amigo, Procurador de Justiça
Plateia, Procurador-Geral de Justiça no exercício, portanto, chefe do nosso Ministério Público de Militares, o nosso amigo de longa data, Procurador de Justiça Esfurino, Corregedor-Geral do Ministério Público de Exercício, nosso companheiro irmão Jacques Rafael Camponis, o coordenador do PROCON estadual, que é do Ministério Público, saudar os nossos diretores, diretores na pessoa da nossa primeira vice-presidente, Chico Frenza, os nossos conselheiros e conselheiras, na pessoa do presidente do Conselho Deliberativo, o colega Marcos Viola, aos jornalistas premiados, os jornalistas que comparecem aqui, aos colegas do Ministério Público, tanto da área do consumidor, da área do patrimônio histórico, cultural e artístico, da área da infância e juventude, e dizer da nossa alegria de estarmos aqui neste evento. Como já perceberam, é um evento marcado pela simplicidade, mas que traz para nós, do Ministério Público, uma marca bastante significativa. Quando a nova diretoria assumiu os trabalhos da Associação Mineira do Ministério Público, no início do ano passado, já havia da nossa parte a intenção de recriar, porque esse prêmio já havia sido criado, e fazendo esse comentário, eu faço uma saudação à jornalista Vilma Tomar Cedeiro, diretor do Sindicato de Jornalistas, agradecendo a sua presença e principalmente a participação da jornalista eleita na nossa comissão. Já havia interesse de recriar esse prêmio, que foi, na sua primeira edição, criado em 91 para 93. Naquela época, ainda nós não tínhamos lei organizacional do Ministério Público, nós não tínhamos a nossa lei complementar estadual, mas nós já tínhamos a consciência da importância do trabalho para o Ministério Público e para a sociedade, por óbvio, da imprensa, dos jornalistas. Porque Marx tem uma frase que diz que a imprensa é o olho onipotente do povo e da sociedade. A imprensa que abre a janela para a reflexão de forma coletiva de cada cidadão. E naquela oportunidade, para nós do Ministério Público, com maior razão, porque nós estamos assumindo um novo perfil, com novas atribuições, e precisamos levar isso ao conhecimento da sociedade, do cidadão, que é o destinatário do nosso trabalho e da nossa atuação, jornalistas e promotores. E quando nós pensamos em recriar e acatamos uma sugestão do nosso mestre, ex-presidente da Associação, Joaquim Cabral Neto, que também pensava da mesma forma, nós, no primeiro momento, em janeiro, nos deparamos com um fato que nos marcou muito, que nós estávamos no 10º ano da morte do colega, do amigo, do companheiro, promotor de justiça Francisco José Luiz do Rego Silva. Não tínhamos percebido, né, naquele momento, Valdemar, de imediato, quanto tempo já tinha passado. Fizemos aqui e resolvemos fazer aqui uma homenagem à memória dele, à história dele e o sacrifício dele, de uma forma diferente. No espaço do nosso auditório, com a participação maior da sociedade, dos colegas, de autoridades, para reverenciar, não a tristeza e a mágoa da perda, mas do que ele foi e do que ele representa para todos nós. Como homem, como cidadão, como promotor de justiça, como chefe de família, como colega e como amigo. E foi até um momento mais descontraído, porque nós lembramos não apenas os trabalhos realizados por ele, pelas diversas comarcas que ele passou, mas características marcantes daquela personalidade rica. E naqueles momentos, e inclusive alguns engraçados, né? Lembrando que ele veio do Rio, tinha costume, no sol de brigadeiro, andar de guarda-chuva, inclusive, por Belo Horizonte, Juiz de Fora, enfim, nós percebemos que era um momento de marcar essas homenagens, tomando emprestado o nome dele para o prêmio de jornalismo que nós queríamos recriar. Portanto, criamos o Prêmio de Jornalismo Chico Lins. Se já era importante antes, hoje, com maior razão, isso se apresenta
indispensável, uma reverência ao trabalho desses profissionais da imprensa. Isso sempre foi. Em qualquer situação, quando há um resquício de preocupação autoritária, a primeira mordaça vai à imprensa. E pelo que eu percebo, talvez hoje a segunda vem para o Ministério Público. São momentos contínuos de tentativa de cercear a nossa atividade, de cortar as nossas atribuições, de impedir o nosso trabalho em prol da sociedade e dos direitos maiores e mais sagrados de cada cidadão. Hoje nós deparamos com a PEC da impunidade, a PEC 37, que tenta retirar, não é apenas do Ministério Público, a atividade investigatória de vários órgãos, e por que não dizer também da imprensa, que é a principal instituição de investigação nesse país. E aí eu lembro um pensamento de Rui Barbosa, jornalista, político, estadista, jurista, que dizia que eu creio na imprensa sem restrição, porque creio na razão e na verdade. Quem tenta impedir a imprensa, o Ministério Público, de exercer as suas atividades, está numa atividade desarrazoada e irracional e prestando um desserviço à sociedade. E daí, assim, a importância desse prêmio. Naquela oportunidade, eu lembrei aqui uma passagem que eu sempre me recordo quando lembro do Chico Mendes. E me permito aqui reproduzi-la nesse momento. Entre as várias versões, explicações, casos do Chico Mendes, tem um que me marca profundamente no meu coração. Quando estivemos na comarca dele, lá em Lafayette, em Conselheiro Lafayette, que os colegas se reuniram, Paulo Camão vai lembrar disso, para inaugurar uma placa na promotoria de lá, um lugar acanhado. O padre lembrou que Chico Mendes, o colega lembrou que o Chico Mendes, quando ia para o Tribunal de Júri sustentar o libelo, quanto tempo faz, que hoje nem libelo crime acusatório, são libelo meu, professor não existe mais, que ele mandava repicar o bronze, os sinos das igrejas. E falava lá na cerimônia religiosa que havia um homem de bem, e eu não gosto dessa palavra de bem por causa da sua origem, mas um homem de boa vontade, tentando fazer justiça naquela terra. E a expectativa que nós tínhamos com a criação desse prêmio, que essa fonte inspiradora para todos nós, que é a história e o artigo de Chico Mendes, que reproduzisse matérias de trabalhos importantes para a sociedade mineira e para a sociedade brasileira. E vejo, eu participei da comissão, inclusive naquelas que não foram contempladas com a premiação, e tive a oportunidade de falar para a Flávia, o trabalho magnífico que ela e os seus colegas realizaram na questão das águas, as outras matérias do Renato, que nós temos esperança, temos muito ainda para fazer, mas que o trabalho do Ministério Público tem produzido resultados a favor da sociedade. É por isso, por outro motivo, que a primeira matéria do Gustavo Werneck e da Flávia, Luiz Ribeiro, o Matheus Parreira e a Paola Carvalho. E todos eles representa uma parcela do trabalho exercido pela promotoria do Patrimônio Histórico e Cultural Artístico sob a coordenação do Marcos Paulo, citado pelo trabalho feito junto com o William em Londres, tratando de falar em igreja, do nosso patrimônio que está muitas vezes fragilizado, vulnerável nas nossas inúmeras igrejas e capelas, inclusive em recantos do nosso norte de Minas. A segunda matéria premiada, uma das três realizadas pelo Renato, e todas elas excelentes, concorrendo entre si,
Trata do trabalho dos nossos colegas, promotores e promotoras na área da infância e juventude, sob a coordenação da Andréia Carlos Bismotto, mencionada lá, juntamente com outro companheiro nosso, brilhante, o Márcio Rogério, além de outros todos que participaram. Estamos aqui, inclusive, com a Maria de Lourdes, que tem trabalho de referência nessa área. E a terceira matéria, do Pedro Franco, que trata do país da sonegação. Acho que é Paraíso da Sonegação, que reproduz o trabalho da nossa promotoria da Ordem Tributária, que tem como matriz o trabalho do Renato Flores. Isso é motivo de orgulho para nós, de esperança para nós, e na verdade, essa premiação é para reverenciar a profissão de vocês. Todo promotor, toda promotora tem uma certa frustração porque queria ser jornalista. De agradecer vivamente o esforço, a dedicação e o trabalho de vocês. E que haja nisso uma parceria, Ministério Público e Imprensa, não pensando em nós, do Ministério Público, vocês da imprensa, de maneira corporativa, mas o que podemos fazer para melhorar e para transformar positivo e concretamente essa sociedade. Muito obrigado. As premiações. E para a entrega do terceiro lugar, eu gostaria de convidar mais uma vez a diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, a senhora Vilma Tomás Ribeiro. E o premiado, em terceiro lugar, com a matéria Paraíso da Sonegação, o jornalista Pedro Rocha Franco. Esclarecer que a lembrança que está sendo entregue é um livro de autoria do promotor de justiça Francisco José Lins e livros de autoria do avô dele, José Lins. Em terceiro lugar, recebe, além dos livros, do certificado, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.500. Obrigado. Para fazer então a entrega do segundo lugar, eu gostaria de convidar o nosso diretor cultural da Associação Mineira do Ministério Público, Dr. João Medeiros Silva Neto, e o premiado, em segundo lugar, com a matéria Vítimas do Descaso, o jornalista Renato Carvalho Fonseca. Renato Carvalho Fonseca recebe também os mesmos prêmios, mas um prêmio em dinheiro no valor de R$ 5.000. Para a entrega, então, do prêmio de primeiro lugar, eu gostaria de convidar a nossa vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, doutora Shirley Fênix Bertão, e o primeiro lugar para um grupo, na verdade, de jornalistas que participaram com a matéria Arte Sacra na Mira dos Ladrões, um grupo composto por Flávia Ayer, Gustavo Werneck, Luiz Ribeiro, aqui presentes, além de Matheus Parreiras e Paola Carvalho, que nós estamos presentes. Em primeiro lugar, ele recebe também os livros, o certificado e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 10.000. Eu gostaria de passar então a palavra para o agradecimento em nome dos jornalistas aqui para o Gustavo Werneck, que foi responsável pela inscrição do primeiro lugar. Bom dia. Nem precisa falar que todos nós aqui estamos super emocionados, ainda mais estando aqui numa instituição que é
uma das mais presentes da vida brasileira e, junto com a imprensa, das mais respeitadas. Eu lembro bem quando o promotor Chico Lins foi barbaramente assassinado. Eu estava na redação e quando eu vi que o nome era dele, eu fiquei mais assim, falei assim, puxa, nós teremos a oportunidade de participar de um prêmio que leva o nome de uma figura tão brilhante, tão aguerrida e tão batalhadora, né? Mas além dessa lembrança dos 11 anos, eu gostaria também de lembrar, Dr. Marcos Paulo, coordenador das promotorias de patrimônio, vai lembrar, nós temos que lembrar 10 anos da grande retomada em Minas da luta para resgate das peças sacras. Estava lembrando, Dr. Marcos? Foi em 2003, emblematicamente em Santa Luzia, que é a minha terra, né? E com perdão do Luiz Ribeiro, que é do norte de Minas, da Flávia de Belo Horizonte, mas o Renato também é de Santa Luzia, e o Pedro Franco também, as raízes dele estão em Santa Luzia. Então, tem alguma conjunção astral, alguma luz divina, que aqueles anjos de Santa Luzia, né, estão aí nos guiando. Então eu quero realmente agradecer de coração em nome dos meus colegas. Realmente é um dia histórico nas nossas carreiras. E espero que a gente tenha força suficiente. Esse prêmio só nos estimula, nos fortalece, doutor Renato. A gente estava conversando antes sobre essa questão, e nos dá força para continuar nessa batalha, lutando pelo patrimônio de Minas Gerais. Eu acho que tem muito para ser feito ainda. É um dos mais valiosos do Brasil. E isso não é só uma questão espiritual. Isso é muito mais, isso é um bem da sociedade, é a nossa história que está guardada em capelas, igrejas, mosteiros, museus, prédios públicos, e assim, existe um mercado que fica louco, ávido para levar isso, não sei para quê, para dentro de casa, para colecionar e tal, sendo que isso é um bem público. Então eu quero agradecer de coração ao Ministério Público, a todos os promotores das comarcas mineiras que têm nos apoiado, principalmente na figura do Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, que tem sido um guardião, e espero que a gente continue com força suficiente para continuar essa nossa luta, não só na defesa do patrimônio, mas também na questão da infância e da juventude, como foi o Renato, na questão da sonegação, como foi o Pedro, e de todas essas mazelas sociais que realmente precisam da investigação do Ministério Público e do olho atento da imprensa. Muito obrigado. Bom dia para todos. Para o encerramento, então, dessa solenidade, eu passo mais uma vez a palavra ao presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Dr. Nédens Ulisses Pereira. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer 2 comentários acerca da manifestação do Gustavo, se você me permitir tratá-lo. Primeiro, já foi determinado, né? Não titubeou, perguntado aos jornalistas se eles gostariam de fazer uso da palavra, e todos falaram. O Gustavo falaria por eles. Maldade, o Gustavo de imediato, foi maldade. Foi sim, você viu? E nós vimos porque fala bem, que se expressa bem, como escreve bem. Né? E a segunda observação é de que eu fiquei preocupado, porque Santa Luzia, é isso? Santa Luzia, tem raízes em Santa Luzia. Deve ser por isso que eu me encontro nessa situação, porque eu tinha sido promovido para o selo, por antiguidade, e me convenceram a desistir da minha promoção para o selo, que eu seria promovido por merecimento para Santa Luzia. Aí eu expliquei que naquela época, hoje, graças a Deus, não é outra época, outra vida, mas para ser promovido por merecimento, você tinha que entrar em 5 listas consecutivas, porque daí você era promovido. Senão, tinha que ser promovido com ato do governador. E eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém, então eu entrava na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta me pulando. E foi assim várias vezes. Falei assim, mas onde fica Santa Luzia? Eu também sabia onde ficava Santa Luzia. Eu disse, ó, do lado de Belo Horizonte, você vai estudar, lá na Federal, etc. Desisti do seu para ir para Santa Luzia e fui para Nanuque. Eu acho que eu não merecia mesmo.
tamanha condecoração por ser um promotor de Santo Luís. Agora, brincadeira à parte, dizer mais uma vez, não é da minha, é da nossa, todos aqui da diretoria, do conselho, do Ministério. Estamos aqui nesse momento, que acho que mais que um momento festivo, de lembranças e relembranças, é um momento cívico, pela importância que tem o trabalho da imprensa, em especial da nossa imprensa mineira. Dá uma satisfação a jornalista Vilma Tomás. Nós pensamos sim em ampliar o primeiro mundo, mas achamos que nós teríamos dificuldade de colher esse material e fazer uma avaliação crítica razoável e satisfatória. Mas está na nossa perspectiva sim, de ampliar para os outros meios de informação e comunicação. E, por último, já para encerrar, como foi mencionado, aí nós tivemos a ideia, nós só tínhamos 3 exemplares do Inventário da Noite, que é o livro de poesias do Chico Lins. Porque realmente ele era uma personalidade rica, ao ponto de nós temos vários eventos e prêmios aqui na associação, que completa 60 anos este ano, que são tradicionais. Concursos razoados de artigos, congressos estaduais, somos o único estado que realiza periodicamente congressos estaduais dos diversos recantos, a publicação da nossa JUS, que é a revista jurídica, e esperamos que esse prêmio entre nesse cenário, nesse roteiro permanente para se transformar num prêmio que tenha uma história ainda maior para o Ministério Público, para a imprensa, especialmente para a sociedade. Antes de, e só para aproveitar, e antes disso, para perceber como Chico era um visionário, além de ser um intelectual, um artista, e é da tradição, neto de José Lins do Rego, né? O Marcos Paulo, que garimpa preciosidades, não só nos outros campos artísticos, culturais e históricos, conseguiu uma peça antiga, talvez tenha sido uma das primeiras peças que reproduz uma ação ambiental na década de 90, não é isso? Produzida por Chico Lins, e que é o primor, e que será reproduzida no próximo número da revista JUS, graças à lembrança e à preocupação do Marcos Paulo. Antes de encerrar, eu só indago se os colegas, os servidores, que eu tenho que agradecer a presença, aqueles que participaram e conviveram com o Chico Lins, né, que estão aqui, a Mauri, o Fano e tantos outros colegas também, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Eu acho que eu posso fazer em nome da OAB como conselheiro. Mas seria muito grata a sua participação, por favor. Eu só queria utilizar isso rapidamente. Bom, eu sou conselheiro da OAB há 20 anos, eu sou mais antigo da ordem, o imperador, né? Eu costumo dizer para o Luiz Cláudio, quando eu sento na cadeira, apesar de não aparentar ser muito velho, eu já estou há 20 anos no conselho, eu conheci o promotor, mas eu tenho mais ligação com o pessoal da área ambiental. Aqui está uma pessoa que eu maior respeito do mundo, que ela sabe por que do Chile. Já travamos batalhas até dentro de igrejas, né? Quando o padre até me xingou. Mas aí eu saí como estava em confissão, então eu achei melhor. Está aqui outra pessoa de uma dignidade que Minas Gerais deve reverenciar, que é o Dr. Marcos Paulo, que a história de Minas no patrimônio cultural, ela começa e termina antes e depois de Marcos Paulo, né? Mediador de conflitos, gestão do patrimônio, gestão do território, é tudo com ele. Mas eu gostaria de dizer aqui, a todos aqui, que em nome da OAB eu repudio veementemente a PEC 37, porque não é um serviço, não. Isso é você concentrar a criminalidade, não é, num país que horroroso. Ontem mesmo, tomando café agora na minha casa, a pessoa que trabalha em casa falou assim: Mário, você viu que mataram um menino de 18 anos ontem ali? E o cara que foi atrás, o policial que foi atrás do assassino, capotou o carro e morreu. Ontem, à noite, em Santa Luzia. Então eu gostaria de dizer o seguinte: enquanto existir, eu acho engraçado porque isso acontece em Santa Luzia. Eu gostaria
gostaria até de falar o seguinte, eu fui o primeiro brasileiro a repatriar um bem do patrimônio cultural, que é a ação civil pública, eu que sou o signatário dessa ação dos Anjos de Santa Luzia. Né? E dizer o seguinte, volto a dizer, enquanto existir uma instituição como o Ministério Público e uma instituição como o AB, a PEC 37 não vai passar. Porque, na verdade, se a PEC 37 passar, eu acho que você pode rasgar a Constituição. Eu gostaria de dizer de punho aqui. Tem muitos advogados que têm raiva do Ministério Público. Eu adoro, sem vocês a gente não ganharia dinheiro. Só para dizer aos queridos amigos aí que estava assistindo ali e a gente não pode deixar de lembrar o tempo todo do Chico. Eu imagino que ele não haveria prêmio, homenagem mais compatível com o próprio espírito do Chico. Na verdade, a imprensa cultua o mesmo valor que ele cultuava primordialmente, que é a verdade. Utiliza o mesmo instrumento que ele utilizou de uma maneira magistral durante toda a sua carreira, que é a caneta. E busca o que ele sempre buscou em toda a sua extensão de uma carreira linda, que quem teve oportunidade de acompanhar, na verdade, foi privilegiado, porque o Chico ensinou a todos nós muitas coisas que hoje a gente cultua, trabalha com um valor já inerente à nossa instituição, e por conta dele, com certeza, uma instituição que tem um plus, um diferencial em relação aos próprios ministérios públicos do Brasil. Sem querer ser barrista, né, eles sabem muito bem disso. Nós temos uma coisinha a mais que certamente foi inoculada pela atuação do nosso querido Chico Lins. E por ouvir o nobre advogado falar da PEC 37, eu só gostaria de lembrar aos colegas, a todos que estão aqui, que o Chico Lins foi morto investigando. Ele cumpriu um papel investigatório criminal com toda a técnica possível, com toda a lhanheza que era a marca registrada, fazendo com que, em pouco menos de 2 ou 3 meses, nós que vivíamos na região metropolitana de Belo Horizonte, que comprávamos a cada 5 litros de combustível um adulterado, os carros todos, era um faroeste naquela época, de uma hora para outra, com uma atuação firme, destemida e muito, acima de tudo, muito técnica e educada, que era a marca do nosso colega, fez com que o setor no Brasil hoje tivesse um controle que nós estávamos vivendo uma época de total descontrole. E isso em razão, simplesmente, nada mais do que de um ato de um promotor que não se contentava na burocracia. Ele queria sempre fazer o possível, o mais e o melhor para a sociedade que o serve. Agradeço e acho que a associação está de parabéns. A imprensa, como sempre, a maior parceira, a maior defensor dos nossos cidadãos, tem, no nome do Chico Lins, um referencial interessante, importante e justo para nominar essa homenagem. Eu sou uma militante da área da criança e do adolescente, atuo na ASPOM, já fui presidente do Conselho Estadual, do Municipal, hoje sou conselheira municipal. E eu queria ressaltar aqui a importância desse prêmio, a importância da atuação do Ministério Público, e aqui, aquelas que a gente mais convive, que é a doutora Maria de Lourdes, a doutora Andréa Carelli, o trabalho delas nessa área que é muito importante. E parabenizar todos os jornalistas aqui presentes, ao Renato, que fez a matéria, mas ao Franco, a todos vocês, e dizer, como dizia o poeta, se todos fossem iguais a vocês, que maravilha viver. Nós precisamos, e nós vemos hoje na imprensa todo o movimento para o rebaixamento da maioridade penal. Então, assim, vocês têm um papel fundamental, como todos vocês, na construção de um outro país. Muito obrigada a vocês. Meu nome é Antônio Freitas, eu sou auditor da Receita Estadual e tive, por coincidência, trabalhei no grupo de fiscalização do setor de combustível, onde era coordenado pelo doutor Chico. E hoje tenho aqui, a pedido do Dr. Renato Frois, está viajando,
para representar o CAUET, que foi a origem da matéria premiada pelo Pedro. Pedro é uma pessoa que a gente já conhece, das madrugadas de sair para fazer as operações fiscais no combate à sonegação fiscal. E como servidor de carreira fiscal da Secretaria de Fazenda, a parceria fisco e Ministério Público é tudo o que o sonegador não quer. Agora, esse trabalho nosso, ele não teria a repercussão se não fosse divulgado pela imprensa. Aquele trabalho, aquela operação que a gente vai mobilizando 100, 200 pessoas, incluindo fiscais, policiais, toda a infraestrutura, não teria o efeito que tem se não fosse a divulgação. Porque da arrecadação direta decorrente dessas autuações, a indireta costuma ser maior do que aquele que vai ser discutido juridicamente, que vai gerar um processo tributário administrativo. Então, em nome do Dr. Renato Frois, ele me pediu que deixasse registrado por vocês a importância, principalmente, não só na área da sonegação fiscal, mas de levar à sociedade esse trabalho que nós fazemos nessa parceria. É isso que eu queria deixar para vocês e muito obrigado. Apenas um registro, agradecer a fala do conselheiro da UAB, Mário Velé. Vou falar que não imagino a importância, porque eu tenho certeza que sabe muito bem o peso da sua manifestação, que no cenário nacional as dificuldades são bem conhecidas. A parceria, eu acho que é indispensável, Ministério Público e UAB. Eu, particularmente, não entendo como há divergências, a não ser o aspecto que é da natureza humana, que é a vaidade, e falo com tranquilidade porque eu fiz direito para seguir os passos do meu pai, que era advogado. Depois cada um toma o seu rumo, na expectativa que cada um, o rumo que é tomado, que abrace com paixão, com amor, com compromisso, com respeito, seja o Ministério Público, seja a advocacia, privado público, o magistério, a magistratura, etc. Então, agradeço imensamente a sua participação. Sei que é irmão do Gustavo, né? E isso para nós... Esse aqui é o meu currículo, vocês enriquece ainda mais. Porque não é um nem outro, é a família aí labutando e bem. Né? E ainda me traz ainda mais tristeza por ter passado por Santa Luzia. Agradeço a manifestação da nossa conselheira do Conselho Municipal. Isso. Acho sim que essa bandeira que estão levantando é uma bandeira equivocada, e o Ministério Público se firma uma posição contrária, que é a questão da mudança da maioridade penal. Agradeço Antônio de Freitas, né, que é colega nosso, que em parceria atua lá no CAUET, é auditor fiscal. O Renato já tinha explicado que tinha viagem marcada com a família. E só lembrar que quando a PEC 37 mira no trabalho do Ministério Público, atinge a Receita Estadual, a Receita Federal, o RAF, todos os órgãos públicos e privados que investigam. Isso é um absurdo, é um contrassenso. Eu usei o ter serviço como uma palavra para não ser agressivo com aqueles que corporativamente pensam de forma diferente. E encerrando, agradeço imensamente a presença de todos, especialmente dos nossos homenageados, dos nossos agraciados. Muito obrigado e tenho certeza que são as cerimônias mais simples que são mais significativas e marcam muito. Muito obrigado a todos.